Luciano Subirá, o Falar em Línguas, capítulo 3. É para todos? É uma pergunta que um monte de gente faz, né? Ainda mais hoje. Se não, eu creio que existe oração em línguas, que existe esse dom, mas não é para todo mundo. E algumas pessoas pensam que elas têm que se santificar para receber o dom, mas é o contrário. É já o dom de orar em línguas, de edificação pessoal, que vai te levar à santificação. O falar em línguas é para todo crente ou não? Como já vimos, os diferentes tipos operam por diferentes meios e atingem diferentes fins. Não podemos misturá-los em hipótese alguma. É igual falar sobre um esporte, pegar todas as regras de todos os esportes e aplicar uma regra para todos os esportes. Não, cada língua estranha ela tem um objetivo, uma finalidade diferente. Confrontando os argumentos. Aqui nesse momento, ele vai confrontar os argumentos de aquelas pessoas que falam que é para todos e aqueles que dizem que é só para alguns. Para todos. Há dois textos que usam para fundamentar essa visão, Marcos 16:17 e 1 Coríntios 14:15. Observe o raciocínio. E estes sinais acompanharão as que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, versículo 17. Vê-se aqui que mesmo antes da manifestação experimentada no dia de Pentecostes, Jesus já havia prometido essa manifestação. E a quem ele prometeu? A resposta é, aos que crerem. E em 1 Coríntios 14:5 fala, ora, Paulo diz, eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizeis. Paulo jamais iria querer que todos falassem em línguas se esse benefício não estivesse à disposição de todos. Agora, pronto, esses aí são os textos que a galera que diz que é para todo mundo usa. Só que agora vamos passar para outro grupo, que não é para todo mundo, nem todos. 1 Coríntios 12, do 28 ao 30 diz, e há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? O escritor está dizendo que Deus distribuiu funções diferentes aos membros de Cristo, de modo que um recebe algo específico da parte de Deus e outro recebe algo diferente, o que faz com que o corpo se complete. Olhando por esse prisma, fica clara a interpretação apresentada, não é mesmo? Que não é para todo mundo, já que está escrito no texto que uns têm o dom de curar, outro isso, e ele fala, é todos que falam em línguas? Para a pergunta feita no versículo 30, se todos falam em línguas, a resposta implícita é negativa. Não, pelo texto, nem todo mundo vai falar em línguas. Então aqui há uma contradição. A ponta que falta para as duas interpretações, no caso que é para todo mundo e que não é para todo mundo, é entender que existem tipos diferentes de falar em línguas e procurar examinar e compreender qual tipo de língua está em questão em cada texto utilizado, distinguindo os tipos. Reexaminando o enfoque de cada grupo, podemos perceber qual tipo de língua que era analisado. Então saberemos qual está à disposição de todos e o qual não está. Para todos, Paulo não se refere às línguas com interpretação, ou seja, a variedade de línguas, mas sim às línguas para edificação pessoal, que denominamos a oração no Espírito. Essa sim pode ser classificada como disponível a todos. Para alguns, aqui se trata de um outro tipo de língua, aqui é seguida de interpretação. Pois quando Paulo alista primeiramente os dons de ministérios no versículo 28, ele apenas fala sobre variedades de línguas, e sem mencionar o dom de interpretação. Mas na hora de perguntar se todos falam em línguas, ele acrescenta, interpretam todos? Deixando nítido e cristalino o conceito de que, quando se fala de dom de variedades de línguas, subtende-se que a interpretação o acompanha, pois é só assim que a igreja é edificada. Observe que o dom de variedades de línguas foi dado, como todos os demais dons do Espírito, para o proveito comum da igreja, como está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 7. Quando alguém fala em línguas para edificação pessoal, fala mistérios, segredos e ninguém entende. Até mesmo os demônios ficam sem entender. É uma linha privada com Deus, é uma linha privada e direta com Deus. Sinais versus dons do Espírito.
A oração em línguas é diferente do dom de variedade de línguas. Jesus mencionou sinais que seguiriam todos que nele crescem, e isso é diferente dos dons espirituais. Esses sinais que o Senhor disse que nos seguiriam está o da cura, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e tal qual as novas línguas, esse sinal também é para todo crente. Mas quando se trata dos dons do Espírito, a Escritura Sagrada diz, e ao outro, dons de curar, como tem em 1 Coríntios 12:9, e fica claro na Bíblia que os dons de curar não são para todos. 1 Coríntios 12:30. Podemos orar buscando as manifestações do Espírito, 1 Coríntios 12:31 e 14:1. Mas não cabe a nós decidir o que ou quanto experimentaremos. Os dons não são dados para se determinar ou medir o nível de espiritualidade. São para o serviço, para abençoar outras vidas. Também não servem para edificar quem os manifesta, pois não são para edificação pessoal, e sim para o proveito comum. Entretanto, se Deus desse a alguns o privilégio de edificarem a si mesmo com a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo, além de serem edificados pelos dons que fluem na igreja, e não colocasse o mesmo benefício à disposição de... E não colocasse o mesmo benefício à disposição de outros, ele certamente estaria fazendo distinção entre uns e outros. Só que Deus não faz acepção de pessoas. E logo aqui ele vai dizendo o seguinte: olha, assim como está escrito, estes sinais seguirão os que creem, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Existe também o dom espiritual, porque o dom é diferente desses sinais que seguem. Porque ele fala que há o dom de curar, há o dom da fé. Todo mundo tem fé, porque está escrito lá em Romanos que Deus repartiu a fé para todo mundo. Então todo mundo tem a medida de fé. Agora, o dom da fé, o dom de curar, são coisas que é dadas pelo Espírito a quem Ele quer para o bem coletivo e não o bem pessoal. Então a gente precisa saber bem essa diferença, para não misturar os textos e falar, tá vendo que não é para todo mundo? E os que não falam? E aí, a galera que não fala? O que estamos dizendo não é que cada crente tenha que falar em línguas, mas que esta está à disposição dele. São duas coisas diferentes. E como já dissemos, ninguém é menor na vida cristã por não falar em línguas, mas está deixando de utilizar uma ferramenta preciosa para o viver cristão. É preciso entender que não estamos falando sobre ser mais ou menos santo por falar ou não falar em línguas. Estamos falando sobre experimentar uma ação ainda mais profunda do Espírito Santo em nossas vidas, por meio de uma prática intensa da oração no Espírito. Amigo, por favor, não se acomode, nem se justifique por ainda não falar em línguas, uma vez que você não é obrigado a isso, e não é pecado se não falar. Mas abra seu coração e mente para aquilo que o Senhor tem colocado à sua disposição. E é isso aí, vamos, #praticar oração em línguas, #só sucesso. Valeu, partiu!